Boa noite. Bom, essa pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que se torna alma, né, no instante da morte, né? E aí bem claro, né? Nós se tornamos espíritos, ou seja, nós somos espíritos, né? Então, agora nós somos alma. Se alguém perguntar, vocês são o quê? Nós somos a alma quando ela está encarnada, nós estamos no corpo. Após o desencarne, após a morte do corpo físico, nós voltamos para o estado natural da gente, que é ser espírito. É muito comum a gente se identificar com o corpo, né? Mas o meu espírito é eu. A gente fala muito isso, né? Mas o meu espírito, como se o meu espírito fosse uma outra coisa. Mas o meu espírito é eu. Eu posso dizer o meu corpo, aí está certo, porque isso aqui vai ficar. Ainda bem. Esse corpo aqui vai ficar, né? Mas eu vou me tornar o que eu sou. Me tornar não, eu vou voltar ao estado que eu era, que é o estado de espírito. Ou seja, e depois ali, o Kardec continua perguntando sobre a questão da individualidade. Tá, morremos, nos tornamos espíritos. E daí? A nossa individualidade, o eu, aqui Alexandre, continua? E ali responde que sim, eu continuo. Da mesma forma que vocês estão vendo eu aqui, com os meus pensamentos e tal, eu vou continuar. Né? Por que eu pedi essas duas perguntas? Porque, já que a gente vai falar sobre a questão do suicídio, as ideias suicidas, né, que muitas vezes as pessoas que a gente já conversou ou ouve falar na questão do suicídio, não pensam nessas duas perguntas, até porque não conhecem, mas assim, nessas duas questões. Há a vida após a morte e a individualidade, ou seja, eu continuo. Por quê? Porque quando você vai falar com uma pessoa que já tentou o suicídio e, graças a Deus, não conseguiu, na hora, o desespero, o peso do mundo, do desgosto, da amargura, enfim, da aflição, da mágoa, é tão gigantesco que ela não consegue parar para dizer assim, mas se tiver vida após a morte, como é que eu vou estar? Vai ser melhor lá, mas ela não pensa que, puxa, mas eu tô fugindo daqui de um problema que, de repente, o que eu vou encontrar lá? Ela não sabe, ela prefere, às vezes, se jogar no desconhecido, achando que o peso que ela tem aqui, lá vai ser ameno, vai ser menos, vai ser mais leve. E aí onde elas se encontram num grande engano. Tem não só no Livro dos Espíritos, um Evangelho segundo o Espiritismo, Entre o Céu e a Terra, tem vários livros que falam da situação dos espíritos, tá? Que são de suicidas. Então, são situações que, se fosse para que nós ficar aqui conversando, nós levaríamos algumas horas, né, descrevendo. Um dos livros que eu li, que eu achei assim, fantástico, né, Memórias de um Suicida. É um livro grosso, né, é um livro assim, ótimo, tá? Eu não sei se aqui tem aqui não tem para me emprestar. Memórias de um Suicida. E ali o espírito conta, né, como é que foi a vida dele depois do suicídio. Então, a gente, tendo ali um depoimento real, vivo, do que foi, a gente, meu Deus, eu jamais queria passar por isso. E outros livros que tem de suicidas ali, que contam que não foi uma boa ideia. Mas aí, como é que essas ideias surgem, né? Porque a gente pode pensar assim, mas eu não vou fazer isso, jamais. Eu não penso nisso, jamais. Mas a gente também tem que ver que nós podemos não pensar nisso agora, mas aquela pessoa que falou também a mesma coisa, ela às vezes pode estar entrando numa energia tão assim, doentia, seja um fim do relacionamento, a causa de muitos suicídios, o desemprego, ou um empresário que perdeu patrimônio, etc. Ou a mãe que às vezes perde o filho, quer se encontrar com o filho, acaba cometendo suicídio, ou deixa a esposa ou o esposo que é traído, comete o suicídio, muitas vezes até
comete o homicídio para depois cometer o suicídio também. Então, as razões são muitas, né? Mas e aqueles que a gente encontra que tem essas ideias? Como é que a gente pode fazer? Eu falo isso porque, como eu sou professor, eu já tive vários trabalhos com meus alunos que eu fui descobrindo ao longo do tempo que aquele jovem lá, quieto, aquela menina simpática, aquele menino simpático, inteligente e tal, já teve essa ideia de um dia pegar e se suicidar. Por quê? De onde é que surgiu essa ideia? Aí são vários fatores. Teve uma menina que contou que se sentia amargurada, se sentia sozinha, achava que era feia, que era isso, que era aquilo. E essas ideias vão surgindo e elas vão tomando consistência na cabeça da pessoa. Por quê? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma parte das perguntas de Kardec, que fez para a espiritualidade, sobre a influência que os espíritos causam na nossa vida. E ele fala, a espiritualidade ali, que a gente é muito mais do que a gente possa imaginar. Só que essa influência tem dois caminhos, são duas coisas. A influência boa, que a gente tem a ajuda dos nossos anjos da guarda, a gente chama anjos da guarda, né? Nossos companheiros que estão nos ajudando diariamente, os nossos parentes, né? A inspiração que vem diretamente de Deus, né? do Mestre Jesus e tal, mas tem a influência da galera que não quer, eu chamo a galera, um pessoal que não quer a tua felicidade, não quer o bem, não, por quê? Porque estão num estado de sofrimento e eles não querem que o outro também seja, que o outro esteja uma vida melhor. Então eles se aproximam da pessoa e começam a soprar. E começa a soprar. De um pensamento bobo, começa a ter consistência aos poucos. Assim, eu estou falando para vocês que eu já conversei com alguns alunos, né? Que aí começa e aquilo começa a criar cada vez mais consistência a ideia da morte, do suicídio. Se ela tem uma baixa autoestima, esse pensamento da baixa autoestima, por ela ser gorda ou por ser magra, por ser feia, por baixo ou alto, enfim, às vezes são coisas que tu olha assim, mas você não é uma pessoa gorda, você não é uma pessoa magra, você não é uma pessoa assim, a pessoa não enxerga, ela botou na cabeça que ela é uma pessoa que ninguém gosta dela, e ela fica, e esses irmãozinhos aqui, essa companheirada que está no caminho, né, um caminho equivocado, e fica alimentando essas ideias, e fica botando, e olha gente, não é só suicídio, tá? Uma vez eu estava com uma ideia, olha só como eles sopram na cabeça da gente. Eu sou casado, tal, minha esposa também é espírita, e a gente tem um relacionamento super legal, assim, além de marido e mulher, amigos também, companheiros, aquela coisa toda. E começaram a soprar uma coisa de traição na minha cabeça. E começou a vir um pensamento de traição. Mas minha mulher não tem cabimento, não tem nexo. Mas aquela ideia. E aquela ideia, e eu disse, não, isso é coisa que está vindo de fora. E depois, na mediúnica, a gente teve a constatação que teve alguns espíritos que estavam nos cercando, né? A gente nós ali que fazemos parte da mediúnica, que estavam nos cercando e colocando essas ideias na nossa cabeça. E cada um de nós começou a falar as ideias que estavam surgindo. E é assim, gente. É assim, eu não tinha motivo nenhum para pensar isso. Não tive motivo. Olha que a gente faz evangelho, ela também é espírita, a gente tenta, claro, a gente erra, né? Não tem como escapar, né, dos erros. A gente está ainda em estado de aprendizado ainda. A gente erra, tá? A gente não é santo. Mas uma ideia que começou a vir na minha cabeça. Eu contei para ela depois. Você acredita que eu estou com uma ideia que tu estás me traindo? Ela começou a rir. Assim, como se eu tivesse tempo, coitada, ela é enfermeira, ela faz plantão, aquela coisa toda, até parece que eu tenho tempo para pensar em traição, mas não sou tola, e a lei da causa e efeito, que vem que quanto mais você sabe, mais você é cobrado. E a gente começou a rir disso. Eu contei para ela, e depois a gente houve uma constatação através da mediúnica, um espírito falou que ele estava ali para botar esse tipo de ideia na nossa cabeça. E assim são com esses jovens, tá? Ou até adultos, tá? Que eles colocam uma coisa na cabeça e aquilo fica. E aquilo fica martelando, dia após dia. E eles vão com essa ideia, tá? Passa 1 ano, 2 anos, às vezes o pai não nem percebe. A mãe está aqui, o pai e a mãe sentadinha aqui, eu estou aqui, eu estou calado.
não falo nada, eles acham que está tudo ok, eles me dão comida, roupa, eles me dão telefone, eu tenho tudo. Eles acham que eu estou legal, estou bem na escola, mas aqui dentro, aqui, né, para quem é racional, né, aqui dentro fica, e fica aquela ideia. Daqui a pouco eu vou lá e me jogo de algum lugar. Aí os dois ficam, meu Deus, como que o Alexandre foi se jogar? Como? Ele tinha tudo. Mas é o quê? A ideia que ficou aqui e ela não falou. Por isso que é importante a gente sempre observar, né, quem tem filhos, né, quem tem netos, enfim, amigos também, não precisa ser só netos e filhos, mas companheira, enfim, observar. Porque, às vezes, o ser quieto, às vezes pode ser uma coisa de personalidade, mas às vezes não. Às vezes vai engolindo, chega uma hora que explode. Né? Então a gente tem sempre que observar. E assim, e a conversa franca sobre a morte, né? Eu acho que é uma do... Como é que a gente pode evitar isso? Conversando abertamente. Conversando, não julgando. Porque geralmente a gente, quando é pai ou mãe ou avô, coisa parecida, a gente já vai para julgar. O coitado da menina abre a boca, já sai julgando, já sai... Ela, óbvio que ela vai se calar. Ou ele vai se calar. Porque fala já tem julgamento? Fala já tem julgamento? Claro que a gente, às vezes, a gente que é pai e mãe, a gente tem que se controlar um pouco. Porque a gente tem a vivência, a gente tem um conhecimento, mas a gente também tem que ver que ela precisa falar. Ela precisa, às vezes, apenas desabafar. Às vezes são coisas que, para nós, é coisa boba. A menina que não se aceita porque o modelo padronizado de mulher... que não existe, porque a mulher brasileira ela é que nem bala soft, né? Sortida, é todos os tipos. Isso é o normal. Não existe um padrão. Quem criou isso foi a França. Padrão de beleza que não existe. Tanto é que as coitadas lá são... Quando eu vejo aqueles desfiles de moda, parece que é saído de Auschwitz, no campo de concentração, são tudo esqueléticos, horríveis. Não é um ser magro natural. É uma coisa forçada, porque o padrão é aquilo ali. Eu acho aquilo horrível. Eu acho nada bonito, aquilo ali. E aí, fica essas ideias aí, às vezes, nas pessoas, e a gente não percebe. Então, como é que a gente pode combater isso? Conversando, sem julgar. Primeira coisa. Seja amigo, parente, seja o que for. É não julgar. Porque senão a pessoa vai se trancar, não vai ter chance para você conversar adiante. Ela vai dizer, não, tá tudo bem, não estou mais pensando nisso. Às vezes vai lá e comete o suicídio. E esse padrão que a gente tem, não só de beleza estética, mas do ter, a sociedade é muito ter. Se tem, eu sou amigo deles. Se não tem, eu não sou amigo deles. E as pessoas agem muitas vezes, não são todas, tá, gente? Mas essa coisa do ter, em vez do ser, é que às vezes faz com que as pessoas entram numa vibe ali de ter coisas materiais, aí quer dar para os filhos a mesma coisa e acha que isso é a felicidade. E aí quando não consegue, quando não tem, aí entra a angústia, a falta. Por quê? Porque para ela, para a propaganda, a televisão, etc., coloca que a felicidade está naquilo, mas a felicidade não está naquilo. A felicidade não está ainda nesse mundo aqui, nesse planeta. A felicidade está no mundo espiritual, quando a gente consegue evoluir a ponto de a gente desapegar de muitas coisas daqui. Essa é a felicidade. E continuar evoluindo, trabalhando no bem. Essa é a felicidade. Tanto é que Jesus Cristo, quando veio para cá, ele falou isso. A felicidade não é desse mundo aqui. Esse mundo aqui é transitório. É um aprendizado, é uma escola, um hospital, seja o que você quiser, mas é transitório. A gente não vai voltar para cá para ficar vivendo eternamente aqui. O nosso mundo verdadeiro é um mundo espiritual. Então, a pessoa entra numa vibe de material e ela, muitas vezes, acaba cometendo suicídio porque ela se sente lá embaixo. Pô, os dois têm, eu não tenho. Ou é a beleza, ou é o dinheiro, ou é... E são coisas materiais que fazem com que as pessoas cometem a loucura do suicídio. Eu estou falando de jovens, tá? Porque eu trabalho com jovens. Eu não trabalho até 18, 20 anos, mas são jovens. Gente, estão pensando já aí quando vai ver não só essa questão, mas a questão às vezes porque o namorado, a namorada
abandonou, não quis mais ter relacionamento. Ou são porque o pai e a mãe não dão bola, não olham por eles. São várias razões. E o que eu posso dizer para eles? Quando uma pessoa vai e me conta alguma coisa, eu digo assim, olha, é aquela coisa, orai e vigiai. Ore bastante, procura se distrair com outras coisas, combate esse pensamento com todas as forças que tu possa ter. Porque se eu não tivesse, de repente, o conhecimento que eu tenho, tá? De repente, o preparo ali, o conhecimento, eu entrava numa vibe achando que a minha esposa estava me traindo. Eu ia entrar numa loucura dessa. E olha que não tem nada a ver. Então, combate. Tenta combater. Como? De que forma? Não consigo. Consegue. Procura ler. Não fica vendo filmes deprimentes, filmes que te colocam para baixo. Coloca filmes de autoestima, filmes bons, tem vários, Netflix mesmo ali, no cinema, ou seja, onde você aluga. Tem muito filme bom. Filme que te coloca para cima. Não vai colocar aqueles filmes que falam de depressão, de abandono, aqueles filmes românticos que são mais drama do que romance. Veja filmes que você possa dar uma gargalhada, que você possa rir, que você possa sair legal do filme. Você tem que procurar outros caminhos. Você não vai procurar o caminho, né, que te bota para baixo. Aí já é uma das dicas. E orar. Mas eu não acredito. Eu acho que é bom você começar a acreditar. Acho que é bom você começar a acreditar, porque tem muito mais coisas do outro lado que você possa imaginar. Porque para falar para jovens, eles são meio assim com religião. E eles acham que é besteira da gente. É fanatismo, tal, mas o espiritismo não trata com fanatismo. Não é uma questão de religião. É uma questão de constatação da realidade. Tudo isso que está aqui são espíritos que responderam a Kardec. Não foi inventado da cabeça de Kardec, que chegou, vou responder isso aqui. Ele fez toda uma pesquisa. E quando a gente vê os espíritos lamentando o tempo que perderam na Terra, a gente fica assim, puxa, o tempo é precioso, a vida é bela, a vida é maravilhosa. É a gente que faz ela pior do que a gente imagina que ela seja. A gente não veio para sofrer. Deus não nos colocou aqui para sofrer. Não pensa que você está aqui porque você não é para estar, porque você não merece estar, porque você é isso. Todos nós aqui estamos por um aprendizado. E nós viemos para ser felizes. Isso é um pensamento que tu tens que colocar todos os dias na tua cabeça. É isso que eu falo, às vezes, para alguns jovens. Coloque, tu não veio. Professor, mas a vida é muito ruim, é muito difícil. É difícil por quê? Porque tu não tens o carro, tu não tens o teu relógio, tu não tens o teu celular, tu não tens o tênis da marca. Isso é material. Depois que tu morre, tu não leva nada disso. Ou tu vais levar o teu tênisinho da moda para... Tu pode levar para o caixão, mas para o mundo espiritual tu não vai levar. Isso aí pouco importa. Então, começar a trabalhar com esse pensamento, aí você vai tirando isso. E vai mostrando assim, por quê? O que você não gosta de ti? Né? E começar a conversar com ele. Porque o que falta hoje na nossa sociedade é conversa fraterna. Conversa alheia, jogado fora, tem de monte. Em grupos, seja pelo WhatsApp, seja pelo Face, seja pelo... né? Conversa jogado fora tem de monte. Agora, aquela conversa fraterna, aquela conversa que você ouve o que o outro está dizendo, porque às vezes, nas conversas, sempre, às vezes, o pretendente ao suicídio, às vezes ele joga. E as pessoas não prestam atenção, as pessoas estão naquela vibe assim, aquela loucurada, essa é a besteira dele. O Luiz está falando que ele é bobo, ele é sempre assim. Essas ideias loucas, ele é meio maluco mesmo. Fica jogando na brincadeira e ele fica ali. Jogando aí, joga aqui, e o pensamento, e ninguém presta atenção. Às vezes isso acontece dentro de casa. Vamos se acordar, gente, vamos se acordar, porque às vezes a pessoa que está pretendendo cometer o suicídio, às vezes ela nos dá muitas pistas. Aí depois vem aquela pergunta, mas como? Como é que o Alexandre se jogou aqui? Mas o Alexandre já deu várias pistas.
Mas ninguém deu bola, ninguém percebeu, porque a gente fica naquela vibe de conseguir isso, conseguir dinheiro, conseguir aquela coisa toda, né? Não que a gente não tenha que trabalhar, não que a gente não tenha que comprar uma roupa, não é isso. Mas é que a gente só fica focado nisso. A gente esquece o lado espiritual, o lado família, o lado amizade, o lado, sabe, do companheirismo. A gente deixa tudo isso. Porque a sociedade está focada no ter e não no ser. E aí eu converso com os meus jovens. Você é bonito, você é bonita, você não veio para sofrer. Bota um sorriso no teu rosto. Para de ficar pensando que você é isso, que você é aquilo. Para baixo. Não, você não é isso. Você é muito mais do que isso. Aí eles ficam um pouco mais animados. Assim, sério, professor, não sei o quê. Mas é. Um dia eu estava conversando, mas faz tempo já, uma menina que também, não sei se ela queria se suicidar, mas ela estava muito para baixo, porque ela era baixinha e meio gordinha, né? E ela não conseguia namorado. Eu disse, gente, toda panela tem uma tampa. Tudo. Eu disse assim, você vai encontrar sim um homem que vai se apaixonar por você. Porque você queria o quê? Você queria ser magra e esbelta, magrela, aquelas esqueléticas que aparecem desfilando? Aquilo eu particularmente acho horrível aquilo. Porque aquilo não é natural. Aquilo é forçado, não é natural. Aí fui conversando com ela, tentando animar ela, porque eu sabia que dali para o suicídio era um pulo. Porque se ela der margem para os amiguinhos daqui, da retaguarda aqui, ficar, vai, tu é muito gordinha, tu é feia, tu é isso, daqui a pouco se mata. Ela botou na cabeça que não vai conseguir namorado, mesmo que tenha um pretendente, ela não vai enxergar. Porque ela enfiou na cabeça que ninguém gosta dela. Que o pai não gosta, que a mãe não gosta, que o irmão não gosta, que a amiguinha tem namorado, outra amiguinha tem namorado, eu não tenho. Claro, ela se fechou. Como é que ela vai conseguir? Claro, consegue. Eu fui conversando com ela, até que ela deu uma animada, e eu sempre de olho nela, sempre animando e tal, né? Sempre incentivando ela a mudar o pensamento, porque a primeira coisa que você pode fazer para uma pessoa que está pensando é ajudar a mudar o pensamento. Tirar aquela monoideia, que aquilo fica, tá? Que não é assim, tirei e pronto. Aquilo fica, gente. Como ficou persistindo na minha cabeça a traição, aquilo foi assim, durante uma, 2 semanas, aquelas ideias assim recorrentes, e eles ficam aqui, ó, buzinando. Eu sabia, isso é coisa de fora, não é meu pensamento, porque eu não tenho motivos para duvidar dela, até porque eu sei, né? E ela riu, então essas coisas ficam na cabeça, e a gente tem que combater esse tipo de pensamento. E se ela tiver alguma religião, seja católica, protestante, adventista, seja evangélica, ou até espírita, é oração. Ora, peça ajuda. Todos nós temos, mas não é aquela ajuda assim que vai aparecer uma fada madrinha aqui e vai fazer teus desejos, ou um gênio da lâmpada, não é isso. É através da intuição que a espiritualidade nos faz, às vezes, tomar bons caminhos. Só que a gente tem que estar aberto para isso. Porque o suicídio, gente, hoje se tornou praticamente um caso de saúde pública. É muita gente cometendo esse erro fatal. Vai para o inferno? Não, não vai. Eu vou dizer o que vai acontecer se o Alexandre tivesse se jogado aqui. Provavelmente eu iria me ficar fazendo isso aqui, me jogando um bom tempo. Eu ia me ver me jogando direto. Por quê? Porque a minha mente está perturbada. A minha mente faz com que eu veja o que eu cometi, o erro que eu cometi, diversas vezes. E eu ia, imagina, olha só que chato, eu fazer isso aqui. Imagina você ficar isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo a mesma coisa. E sentindo as dores da queda, sentindo o teu corpo ensanguentado, e tu não podendo parar com aquilo. Ou um tiro na cabeça. Como a gente já atendeu vários, que o sangue jorra e ele não consegue parar de jorrar e sentir a dor. Está aqui, ó, porque ele é espírito já. Ele não tem mais o corpo, mas ele afetou pelo espírito. E isso dá uma impressão muito forte no espírito de dor, e ele vê o sangue jorrar. Por quê? Porque não era
Porque você não veio para se suicidar, você não veio para morrer, você veio para aprender, para ser feliz. Você simplesmente interrompeu, tá? Você interrompeu uma trajetória que não era para ser. Tá? Você interrompeu, às vezes, quem disse que você não vai ser feliz, não poderia ser feliz daqui a 10, 20 anos? Quem disse que você não vai poder casar, ter filhos? Quem disse que você não vai poder ser feliz? Onde é que está escrito que você não vai ser? Nós não sabemos. Ah, mas é porque a minha avó, a minha mãe, morreu disso, morreu daquilo. Mas aí nós estamos falando daí de uma outra coisa, que são as dívidas que nós temos no passado. Mas eu não fico pensando se eu vou morrer de câncer, se eu vou morrer atropelado, se eu vou morrer de um tiro, se eu vou morrer dormindo, se eu vou morrer no chuveiro. Eu não penso nisso, porque um dia eu vou ter que partir. Eu penso em aprender, eu penso em fazer o melhor de mim e penso em ser feliz. Ah, mas aí tu estás pensando assim para mim, mas tu não sabe a dificuldade que eu estou passando. Mas a dificuldade faz parte. Quem de vocês não passou um pouquinho de dificuldade na hora de fazer uma prova na escola? Quem não passou na universidade? Quem já não passou uma dificuldade aqui no emprego? Ou nos negócios? Todo mundo. Faz parte, isso faz parte. Eu queria ter um pouco mais de dinheiro. Talvez não seja uma boa coisa. Talvez se eu tivesse muito dinheiro, eu ia cometer outras loucuras. Às vezes eu tenho problemas no fígado e tal, que eu não posso beber. Não estou dizendo eu, tá falando só um faz de conta. Aí vou procurar um tratamento. Aí vai lá na casa espírita e tal, aí é agraciado, de repente, com uma melhora do fígado, opa, já vai beber. Encheu os cornos. Mas o fígado era para você não fazer isso. A espiritualidade já ajeitou. Então, às vezes tem coisas que vêm para nós, que é para a nossa educação, porque a gente não sabe o que cometeu lá atrás. Então, aí a gente fica se lamentando, como alguns jovens, alguns adultos, e acaba indo para a porta do suicídio. Mas ele não percebe que tudo aquilo ali era a dose homeopática que Papai do Céu nos deu, e a gente não consegue entender. Então, gente, primeira coisa, tire da cabeça, ou de vocês, ou de quem vocês conhecem, ajude a tirar da cabeça a ideia da fuga pelo suicídio. Não é uma boa ideia, nunca foi, e todos os espíritos que vieram, seja através de Kardec, pelo Chico, pelo Zé Araújo, por Divaldo, etc., por os outros médiuns, vieram nos relatando que não é uma boa ideia. Eles lamentam a tomada de decisão que eles tiveram. Lamentam. Eles vão ter que voltar novamente e aí vão voltar com sequelas. Tá? Se tomou veneno, provavelmente vai ter problemas gástricos, laringe, faringe, estômago. Se deu um tiro na cabeça, pode vir com vários tipos de problemas mentais ou, enfim. A gente não sabe. Ou seja, mas vai ter que vir. Por quê? Porque é o meio de reparar o erro. Não era para você ter se matado. Você não veio para isso. A morte, ela tem que vir naturalmente. Mesmo que for por um acidente. Mas ela tem que vir no tempo que ela tiver que vir. Aí é outra história. Mas a gente antecipar a nossa ida não é uma boa ideia. Porque existe vida após a morte. Isso é uma certeza que... Como nós temos a certeza da morte, que nós vamos um dia morrer, entre aspas, né, o nosso corpo, porque a gente não morre, eu tenho plena certeza da existência da vida após a morte. De tanto que, né, não só por conversar com espíritos, mas por questão de lógica. Será que Deus ia criar a gente só para a gente ficar aqui, crescer, comer, reproduzir e morrer? Qual é o sentido da vida? Não teria sentido. Então ajude, se você sabe de alguém, traga aqui uma conversa fraterna, tem um SOS, fala aqui com os meninos, as meninas aqui da casa, conversam, não tenha vergonha. Se você precisa de ajuda, peça ajuda.
Se você sabe do seu filho, não precisa ficar com vergonha. Ninguém vai falar, eles não vão falar nada aqui. A gente não fala. Fica de volta, o filho da Dora aqui está pensando em se matar. Ninguém fala isso. É tudo muito sigiloso, porque a intenção é ajudar. Se você pode dar um livro e conversar com um parente, conversar com alguém que está pensando, mas fica. Eu dei essa mesma palestra lá na CEIU e teve uma pessoa que eu sei que me falaram para mim que depois ela não queria ir para a palestra e ela foi. E ela estava pensando em se matar. Depois que ela escutou a palestra, ela desistiu. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Mas eu falei, mas continue de olho, porque o pensamento volta. Quando você está aqui dentro, a espiritualidade consegue dissipar um pouco esse pensamento. Mas quando você sai, você fica. E eles se aproximam de você, porque a aproximação é através de energias. Se a minha energia está muito para baixo, quem vai se aproximar de mim? Quem tem o mesmo tipo de energia. E aí a influência é muito forte. Eu tenho que levantar. É que nem a vibração tem que subir para eu captar bons conselhos, boas vibrações. E eu me sentir melhor. Não é uma questão de fanatismo. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Se você estudar a parte... Licença um pouquinho. Se você estudar a primeira parte aqui do capítulo aqui do Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina espírita, só isso aqui já te dá uma coisa boa. Eu vou, provavelmente, em início de dezembro, só para falar sobre essa questão da vida após a morte. Em início de dezembro, eu vou fazer uma cirurgia. Aí tem gente que fala assim, tu não tens medo, assim, vai que tu vai fazer cirurgia e tu morre. Se eu morrer, eu vou estar do outro lado e deu. Não tenho medo, não me passa pela cabeça. Claro, a gente fica um pouco nervoso, tá, a cirurgia, aquela coisa toda, mas não fica assim, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Ai meu Deus, será que eu... Não. Porque eu acredito, não só acredito, mas como tenho a certeza da vida após a morte. Se eu tiver que morrer, eu vou ter que morrer um dia. Naturalmente. Não pela via do suicídio. Se você está com essa ideia, larga essa ideia. Não é uma boa ideia. Você veio para ser feliz, você não veio para chorar, você veio para sorrir. Tá? E a dificuldade que você está passando faz parte do teu aprendizado. Vai que você era lá no passado alguém que tinha de posses e você abusou disso. Aí você pede para vir uma vida um pouco mais sofrida, para você aprender a dar valor naquilo que você tinha, que você esbanjou. Então tem todo esse mecanismo da reencarnação que veio para nos educar, não veio para nos castigar. Então, dê um fim no pensamento do suicídio. Não pense. Se pensar, peça ajuda para os meninos e meninas aqui do CEAM. Peça ajuda. Não deixe de pedir. E leia bons livros. Escute uma boa música. Assista bons filmes. Procure coisas boas. Porque você vai encontrar. Não é enganação minha, não. Eu digo assim do que eu já li, do que eu já vi, do que eu já escutei, tanto de encarnados quanto de desencarnados, que a ideia do suicídio não resolveu de ninguém. Pena que o tempo está finalizando, mas tem uma história, se você botar lá no YouTube, assim, ó, a história da irmã suicida do Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, que é o médium. É bem legal, gente. Olha a história que ele vai contar da irmã dele, que suicidou-se na década de 30, que foi só reencarnar, se não me engano, provavelmente acho que era na década de 80, tá? Ela voltou, ela tomou um veneno e tal, voltou com vários problemas, depois ele identificou que era a irmã dele e tal. Gente, é muito legal. E ele fala dessa questão, que a volta dela não foi um castigo de Deus, mas sim foi ela consertar o erro que ela cometeu. Porque Deus, que é o Pai amoroso, Ele não condena a gente. Ele nos dá chance. Só que tem uma coisa.
Não pensa, então eu vou me matar porque ele vai me dar chance. Só que a chance que tu vai ter vai ser uma chance que bem difícil, tá? Porque você vai vir com sequelas. Então, não pensa isso. Tira isso da cabeça. É a melhor coisa possível. Ore bastante e peça proteção aos anjos guardiões, que com certeza você vai ter. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite.